está se gripando, mas os sintomas não serão causados diretamente pelo vírus. Eles serão desencadeados pela desesperada ação de retaguarda do próprio organismo dela. I'm sorry, I've just got a bit of a sore throat. Great timing. Leave it, Alex. Okay, Hole. Yeah, it's nothing. I'll be fine. Let's just go from the top, okay? A etapa seguinte da resposta do sistema imunológico de Holly já teve início. Agora, todo o organismo dela será recrutado para a batalha contra o vírus e o bem-estar de Holly será sacrificado até que a guerra seja vencida. Os macrófagos que trabalham na garganta lançam sinais químicos chamados interleucinas. Elas nadam pela corrente sanguínea, reunindo reforços para o campo de batalha. As interleucinas também fazem Holly se sentir péssima. Tornam os nervos hipersensíveis, portanto, o menor movimento causa dor a ela. O vírus atacou apenas um pequeno grupo de células da garganta, mas ela sente dor no corpo todo. Just go on and get some rest. You'll be fine. Mas a dor tem um propósito. O corpo de Holly está dizendo a ela para se acalmar. Ela vai precisar de toda a energia para derrotar o vírus. See you later. Amy. Hi, Lena. How you doing? Not good work. What's up? Look, you don't have to stay in just because of me, Rach. Actually, I'm not. I'm going out in a minute. Look, are you all right? Do you need anything? I'm freezing. You just don't care. See you later. As interleucinas abriram uma nova frente contra o vírus. O cérebro de Holly contém um termostato natural que mantém a temperatura corporal a 37 graus. Infelizmente, essa temperatura é perfeita para a reprodução do vírus influenza B. Por isso, as interleucinas aumentam o termostato. Isso faz o organismo pensar que está frio. Ela treme para se aquecer. Holly está com febre. Com o aumento da temperatura, a clonagem do vírus diminui. Porém, outros mecanismos do corpo aumentam. Novas células imunológicas são produzidas a maior velocidade. Até mesmo os cabelos e as unhas crescem 20% mais depressa que o normal. A elevada temperatura de Holly faz as veias ao redor do cérebro incharem. A pressão causa uma dor de cabeça latejante. Embora febres altas possam ser perigosas, foi bom ela não ter achado analgésicos para a dor de cabeça. Eles fariam a febre baixar e dariam ao vírus uma nova chance de viver. Holly se sente péssima e seu sistema imunológico lhe causará mais sofrimento ainda enquanto estiver lutando para derrotar o vírus. Hello? Oh, hi, Dave. Yeah. Yeah, much better. No, really, I'll be fine.
As novidades no front não são boas. Cada vez mais células exterminadoras naturais chegam até a garganta, porém milhões de novos vírus ainda estão sendo gerados. Okay. Well, come and check on me in the morning. All right. See you then. Yeah. Bye. As chances de Holly subir ao palco para cantar daqui a 24 horas parecem remotas. O organismo dela está perdendo a guerra. Holly luta contra o vírus há 36 horas sem sinal de sucesso, mas em algum lugar do seu corpo existe uma arma tão poderosa que poderia destruir o vírus totalmente. O difícil é encontrá-la. Por toda a garganta infeccionada, células chamadas dendríticas têm recolhido fragmentos do vírus. Usando as pontas do vírus como identificação na superfície, elas partem em busca da maior arma contra o influenza B. You're not eating anything. So you clean the bathroom. That's all right, I'll get on my way out. See you later. Hope you're feeling better. Bye. A esperança de Holly se deposita nas células dendríticas. O sistema imunológico é uma das características mais notáveis do corpo humano. No sistema linfático de Holly, 1 trilhão de células conhecidas como células T e mais 1 trilhão de células B estão flutuando. Cada uma delas foi criada para matar um invasor diferente. Cada uma espera o seu chamado. Entre esses trilhões de células, apenas uma célula T e uma célula B servem especificamente para combater o influenza B. Se forem encontradas, vão armar um devastador contra-ataque para derrotar o vírus. You're right, Hal. Hi. How you feeling, Hal? Terrible. No, I'm sorry, but we're gonna have to cancel. Uma célula dendrítica alcança um dos gânglios linfáticos de Holly. Ela oferece as pontas buscando a única célula que pode reconhecer o vírus. Finalmente, ela se encaixa a uma célula. Durante 25 anos, esta célula T esperou para entrar em ação. Ela começa a se dividir. Em algumas horas, a célula original terá gerado milhares de clones de células T. You don't look good. No? Sorry. What about a meal that the minute I'm not around, you let Alex kick me out? Him going into the building, and he grabbed the door as he went in instead of holding it open for me. I mean, he grabbed the door and pulled it closed. I don't trust anybody. It's like So who's this Monica then? the sweetest looking little She's Alex's girlfriend. He wanted her in the band from the beginning. mass. Oh, can she sing? She knows the songs. She hasn't got the stinking flu. I say to this guy, I live here. He got the door, and this man's face. They'll be on stage now. I was like, I live on the 6th floor. Repletos de células T se multiplicando, os gânglios de Holly começam a inchar. Desta vez, a dor é um sinal de que a maré está mudando. As células T são lançadas na corrente sanguínea. Na garganta de Holly, as células T chegam aos milhares. Elas miram células infectadas e as eliminam com precisão cirúrgica. A batalha final tem início. A tosse de Holly é mais uma evidência de que as células T estão vencendo.
Os cílios que carregam os fragmentos foram prejudicados na batalha. Agora, a única forma de Holly limpar a garganta é tossindo. Phone right now, so just leave your name and your message and we'll get back to you as soon as possible. Bye. Oh, hi, it's me. Yeah, it didn't go too well last night. Anyway, could you meet us at the cafe Wednesday lunchtime? If you're up to it, of course. Bye. Enquanto isso, a outra metade do contra-ataque começa. No sistema linfático de Holly, uma célula B reconheceu uma ponta e começou a autoclonagem. Ao contrário das células T, as células B não vão para o campo de batalha. Elas fabricam milhões de minúsculas proteínas chamadas anticorpos. Como pequenos mísseis, os anticorpos procuram vírus recém-nascidos, ligando-se às pontas deles. Sufocados por anticorpos, os vírus são paralisados. Não podem mais infectar as células de Holly. O invasor não tem lugar para se esconder. Os vírus que se reproduzem dentro das células são mortos pelas células T. Vírus que flutuam livremente são neutralizados pelos anticorpos. Eles vão eliminar o vírus. Mas os sintomas de Holly ainda não vão desaparecer. Somente quando o sistema imunológico dela diminuir seu esforço, ela começará a se sentir melhor. O organismo de Holly levou uma semana para derrotar o vírus. No campo de batalha, novas células da garganta começam a crescer. A maioria das células T se atrofia e morre depois que o serviço é feito. Entretanto, algumas, conhecidas como células da memória, patrulham sempre o corpo. Essas células deixam Holly imune. Se o vírus tentar invadir novamente, elas o eliminarão de imediato. Mas o influenza B tem mais um truque. Ele pode sofrer mutações para que as células da memória não o reconheçam da próxima vez. E ela voltará a adoecer. Well, she wasn't that bad. Alex, they were throwing beer cans at her. Yeah, one of them hit me. No, never mind, eh? Oh, thanks, mate. So you reckon you'll be a lot safer with me back in the bag? Just a bit. When are we gonna start Embora rehearsing Holly não again? esteja mais gripada, os últimos vírus ainda estão em sua saliva. O vírus não sobrevive fora de um hospedeiro humano. Ele precisa urgentemente de um novo organismo para colonizar.